Como eu estava dizendo aos irmãos, é um desafio para a gente, quando você ora por algo que você não tem, mas confiando na promessa de Deus. Então, eu acho que o caminho para nós não é ter para fazer, mas é crer para ter e fazer. Esse é o grande desafio, tá certo? Então, muitos desses homens que fizeram obras extraordinárias não tinham recurso em mãos, mas eles creram na palavra do Senhor, e aí Deus mandou o recurso e fizeram. Então, isso é o desafio maior para o discípulo. Porque essa desculpa que eu não tenho recurso, né, os recursos não são suficientes, realmente não pode ser colocada para nós. Se Deus tem um plano para a nossa vida, se Ele tem uma promessa para você, Ele vai cumprir exatamente aquilo que Ele falou na sua vida. Então, nesse sentido, né, a grande questão é qual que é o nosso objetivo. Se é servir a Deus, se é glorificar o nome dEle, se é realmente expandir o reino dEle, com certeza Deus vai mandar os recursos necessários para a obra dele, para a sua vida, e vai sustentar a sua vida em toda a sua própria caminhada. Então esse é o segundo desafio que eu vejo aqui, e que eu olho essa história, para a gente como discípulo de Cristo, como que a gente vai lidar com a questão do recurso, mas é agradecer, é orar, e é saber que Deus vai cumprir a sua promessa. O mais importante de tudo que nós vemos aqui nessa própria história, é que dos dois exemplos sobrou muito, né? Eu não sei se vocês perceberam bem como que é uma coisa interessante, porque eles oram quando eles não têm. E quando Deus manda o recurso, sobra, vem mais do que eles precisam. Quer dizer, sobra 12 cestos, e depois sobram 7. Quer dizer, Deus mandou muito mais do que eles precisavam. Então esse é o desafio que a gente tem que ter, inclusive manda mais para a gente servir mais, para a gente repartir mais, para a gente abençoar mais. Essa é a visão de Deus com aquilo que envolve o recurso que Ele concede à nossa vida. E, em último lugar, eu queria citar para vocês o capítulo 16, capítulo 15, versos 32 e 33, diz assim: e chamando Jesus os seus discípulos, disse: tenho compaixão dessa gente, porque há 3 dias que permanece comigo e não tenho o que comer, e não quero desperdiçá-la em jejum, para que não desfaleça pelo caminho. Mas os discípulos disseram: onde haverá nesse deserto tantos pães para fartar tão grande multidão? Então eu acho que nós temos um grande problema. Nós não aprendemos com a história da nossa vida. Nós não aprendemos. Capítulo 14, os discípulos viram o poder de Deus multiplicando comida, trazendo comida onde não tinha. Eles vão passar a experiência semelhante, igualzinha à primeira, e estão perguntando aonde tem comida. Então, ainda perdido do que fazer. Então, quando você olha para a sua vida, será que você não enxerga a mão de Deus? A providência dEle, o cuidado dEle, o socorro dEle? A nossa vida tem que ser norteada por isso. Não pode ser um novo desafio e eu não sei o que vai acontecer, não. Tudo o que acontece na nossa história, na nossa caminhada, é para nos fortalecer, para nos preparar, para lidar com a própria realidade, para lidar com o próprio desafio. Então, aqueles discípulos, infelizmente, eles não aprenderam, eles passaram a mesma experiência, tiveram a mesma atitude. E, de uma certa maneira, esqueceram que estavam diante do Deus que tinha feito milagres extraordinários já. E eles estão ali, aonde tem comida, não sabem o que fazer quando estão diante do Deus Todo-Poderoso. Então, quando eu olho para a minha vida, eu tenho que enxergar a mão dEle, a providência dEle, o cuidado dEle, e saber que aquilo que Ele fez no passado, Ele vai continuar fazendo no presente e no futuro da minha própria vida. Então isso é uma realidade que nós precisamos, e eles não aprenderam. Eles, infelizmente, né? E uma coisa que é interessante, Deus tem prazer em fazer milagre no deserto. Né? Não tem água, Ele traz água no deserto. Não tem comida, Ele traz comida no deserto. No lugar que não tem nada mesmo. Para que ninguém tenha dúvida que foi o poder e a graça dEle. Então Deus é um Deus maravilhoso. E quando a gente não aprende essa própria realidade, qualquer desafio que vem sobre nós nos deixa apavorado, amargurado. E eu queria um pouco falar dessa fase que nós estamos passando hoje. Tem gente perdendo emprego, gente passando preocupação, sufoco. Será que o nosso Deus não vai mais agir porque o coronavírus está presente? O coronavírus é maior do que o nosso Deus? A gente vai achar que essa realidade vai poder deixar de fora a promessa dEle, o cuidado dEle, a bênção dEle? De maneira alguma, irmãos. Eu sei que é difícil, que é um desafio, mas agradeça por aquilo que você não tem ainda. Louve a Deus, glorifique o nome dEle, aprenda com a sua história.
Tenha compaixão, você que tem recurso, que pode abençoar outras pessoas, reparta com os outros. Exerça o seu papel como cristão. E, acima de tudo, creia que Deus é fiel na sua promessa. Ele prometeu que vai cuidar em qualquer momento, em qualquer circunstância. Então, é o momento da gente olhar para esse exemplo, acalmar o nosso coração, trazer confiança à nossa própria vida, confiar no cuidado de Deus, é promessa dEle. E se Deus te deu uma missão de socorrer, de ajudar, faça isso, porque Deus vai dar um recurso para você socorrer essas vidas. Então, é isso que a igreja deve se comportar nesse momento. Acima de tudo, crer nesse Deus, que é dono de todas as coisas, que é dono de todo o recurso, que é fiel na sua palavra e que tem uma missão para a sua igreja de pregar o evangelho e de abençoar vidas. Então, que você, olhando todo esse exemplo, toda essa história, você acalme o seu coração, você confie no Senhor e você possa ter convicção que Ele vai multiplicar aquilo que você tem, para que você tenha o suficiente para a sua vida e até para abençoar outras pessoas na sua própria caminhada. Não tenha preocupação, descanse no Senhor, tanto na obra dEle, como também no dia a dia da sua própria família, porque Deus é fiel e Ele não deixa faltar recurso na sua promessa e na sua missão que Ele concede a cada um de nós. Que Deus fortaleça a sua vida. Eu queria estar orando com você nesse momento. Te agradeço, Deus, pela Tua palavra, por essas duas histórias extraordinárias, Senhor, que realmente nos ensinam que Tu és um Deus poderoso. Nós queremos agradecer ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem feito pela nossa vida, ó Pai, pela Tua providência, pela certeza que temos que não vai faltar nada que seja necessário na nossa vida, Senhor, que isso realmente venha trazer calma a cada coração, ó Pai, e a gente aprenda, acima de tudo, a confiar nesse Deus todo-poderoso, que multiplica os recursos para cuidar da nossa vida, para socorrer o necessitado, ó Pai, e para o avanço da sua obra, Senhor. Derrama, ó Pai, a Tua paz, a Tua força sobre cada coração e abençoe cada família. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e te guarde. Vamos adorar o nosso Deus. De Deus, Consolador, Príncipe da paz, forte Deus, vencedor.